Família, então eu queria mostrar para vocês o estudo que eu fiz sobre essa passagem. Como vocês podem ver, foram vários dias, várias anotações, foi muito tempo de estudo, aí depois eu comecei um novo. Então tudo isso daqui foi só para trabalhar do capítulo, do versículo 19 até o versículo 24. Eu comecei no dia 30 de março e eu terminei o estudo no dia 9 de abril. Então, foi mais ou menos, pouco mais aí de uma semana fazendo esse estudo. Porque eu achava muito curioso que tava tudo junto, né? Quando a gente vai fazer uma pregação sobre isso, a gente fala de forma separada. Fala do versículo 19, 20 e 21, que fala sobre acumular tesouro no céu. Aí depois a gente fala o versículo 22 e 23, que é sobre os bons olhos. E aí no versículo 24, que é o que eu mandei aqui, vai falar: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí volta a falar do dinheiro. Então eu achava isso muito curioso, que começava falando sobre os tesouros no céu e o tesouro na terra, né, no sentido de coisas materiais. Aí depois vem falando de olhos e termina de novo falando do dinheiro. Então isso me deixava muito curiosa. E aí eu comecei a estudar para entender qual que era a relação, né, entre olhos, bons olhos, e essa questão de dinheiro, de riquezas, de apegos materiais e tudo mais. Então, nós falamos sobre os tesouros no céu, sobre acumular, sobre você investir o seu tempo, né? Porque pra gente acumular tesouro aqui na terra, a gente tem que investir do nosso tempo, do nosso trabalho. E pra gente poder acumular tesouros no céu, também é necessário que a gente invista o nosso tempo. Tempo com Deus, tempo com o nosso próximo. E uma coisa que tá aqui no meu estudo, se vocês quiserem pausar pra ver depois, fala que aonde estiver o seu tesouro também está o seu coração. E o coração, ele é a fonte de toda a vida, é por onde passa, por onde sai, por onde bombeia todo o nosso sangue, né? Toda a nossa vida, é a fonte de toda a nossa vida. E para você poluir um rio, você não precisa passar por todo o rio e poluindo, jogando óleo sujo, combustível em todo o rio. É só você ir na fonte. Se você poluir a fonte, todo o rio vai ser poluído. Então, onde estiver o seu coração, e o coração é a fonte da vida, aí está também a sua riqueza. E aí, então, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, que é a fonte da nossa vida. E o que o salmista diz? Guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. E aí, logo em seguida, ele vai falar dos olhos. O papai trouxe a visão, né, o ponto de vista, de que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente olha, pra gente tomar cuidado com aquilo que vai entrar. Só que Jesus, ele começa falando do coração, e começa a falar da fonte, né, que é o coração, e que se o nosso coração, que é a nossa fonte, ele estiver poluído, vai poluir todo o nosso ser. E sim, né, muito do nosso pecado entra pelo nosso olhar. O papai falou corretíssimo, né, a gente vê algo e a gente começa a desejar aquilo. Mas quando a gente volta aqui, né, e também, né, mas dá um sentido de oposto. A gente não tá falando de coisas opostas, a Bíblia se complementa. E quando a gente volta aqui, que fala que se o seu olho te faz pecar, arranque-o fora, né, nos nossos estudos aqui no nosso devocional, a gente viu que de nada adianta a gente arrancar o olho fora se a gente não tratar o nosso coração, que é a fonte. Então, o olho, mesmo que a gente arranque, mesmo que a gente não veja, mesmo que eu não esteja no TikTok, mesmo que eu não esteja olhando para tal coisa, se o meu coração não estiver limpo pelo Espírito Santo, de nada adianta eu deixar de olhar ou eu até arrancar o meu olho fora, se a fonte do meu ser não estiver sendo tratada. E olha só que interessante, Jesus vai dizer que os olhos, eles são a candeia do corpo. Existe um ditado popular que diz que os olhos são a janela da alma, né? Isso não está na Bíblia.
os olhos são a janela da alma, é de alguma literatura, algum pensador aí que falou isso e, né, as pessoas reproduziram. Mas a Bíblia não diz que os olhos são a janela. A Bíblia diz que os olhos são a candeia. Uma candeia, ela ilumina. Então, olha que loucura. Sim, a gente pode olhar para isso daqui e pensar sobre o pecado que entra. Essa é uma interpretação válida, porque nós sabemos que o mundo, ele tenta nos influenciar. O mundo, ele tenta nos atacar. E nós acessamos o mundo através dos nossos sentidos. Olhos, né, a visão, a audição, o olfato, até o paladar, né, que é a gula, o olfato, e o tato também. E uma curiosidade que, inclusive, eu anotei aqui, quando eu fiz aula de neurociência, eu aprendi isso, que a visão, ela ocupa 1/3 da nossa atividade cerebral. 1/3. Nós temos 5 sentidos. E a maior parte, 1/3, né? 33%, e os outros 2/3 é dividido entre os outros 4 sentidos. Mas 1/3 da nossa atividade cerebral, de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente pensa, é por conta da visão. Olha como que a visão é importante. Então, definitivamente, muitos pecados entram sim pela nossa visão. Mas o que Jesus está trazendo aqui é uma forma diferente de interpretar essa questão do pecado. Jesus, ele tá trazendo, ele fala sobre o coração e ele fala que os olhos são a candeia. Uma candeia ilumina. Uma candeia, ela não é iluminada. Ela é usada para iluminar. Então, os olhos, eles são como uma lâmpada. Não, e aí, mais uma página, se vocês quiserem, né, ter acesso aí depois. Os olhos não é sobre o que vem de fora, e sim sobre o que é produzido dentro da gente. Olha isso! Eu fiquei muito feliz quando eu estudei isso e tive acesso a isso. Então, mais uma vez, sim, nós temos que ter cuidado com o que entra, mas nós também temos que ter cuidado com o que sai. Existe até uma música do Anderson Freire que, se eu não me engano, ela é baseada em algum versículo da Bíblia, mas eu não tenho aqui, que fala que é o que vem de dentro que nos contamina. Uma música do Resgate também fala isso. É o que vem de dentro que nos contamina. Então, a gente pode ver que Jesus, ele tá falando sobre isso. E uma candeia, ela precisa de óleo para funcionar. E nós sabemos que em vários momentos da Bíblia o óleo, ele é relacionado com o Espírito Santo. Então, beleza. Os olhos são uma lâmpada, é o óleo que ilumina, é o que vem de dentro. E aí ele vai falar, então, dos olhos bons. E aqui eu começo, então, o meu estudo sobre os olhos bons. Então, o que é esses olhos bons? No grego, essa palavra bons, no grego, tá escrito dessa forma aqui. Não falo grego, não sei pronunciar, seria haplous, não sei. E isso significa simples, singular, um só, todo, inteiro. E aí eu assisti um vídeo do Rodrigo Silva que falava que fala sobre se os seus olhos forem se os seus olhos forem um só, se os seus olhos forem inteiros, falando no sentido e olhos, falando no sentido de generosidade. Aí, se vocês vão ver aqui embaixo, que em Provérbios 22:9, a palavra generoso no hebraico, já não é grego, né? No hebraico, e que significa olho, e bom. Ai, gente, eu acho que eu me perdi nessa parte aqui. Tá. Sim. Achei o que eu queria mostrar. Perdão. Se a gente for lá em Mateus, no capítulo 20, e agora, galerinha, vocês que estão assistindo meu vídeo, galerinha, abram, por favor, pausem esse vídeo, peguem as suas bíblias e abram em Mateus no capítulo 20. A gente vai ler junto. Esse vídeo já tá ficando longo mesmo, né? Então, assim, né? Então, peguem a Bíblia de vocês, pausem o vídeo, peguem a Bíblia de vocês e abram em Mateus no capítulo 20.
Abriu? Então vamos ler. A parábola dos trabalhadores na vinha. Vou ler bem rápido, tá? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário. Quanto que ele combinou? Combinado foi o quê? 1 denário, beleza. Pelo dia e mandou-lhes para sua vinha. Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e às 3 horas da tarde também, fez a mesma coisa. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, então a gente imagina que é umas 6 horas da tarde, né, que é quando o sol começa a baixar, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. Esse povo aqui trabalhou só durante 1 hora, porque das 5 horas até o sol baixar, que é por volta ali das 6, trabalharam bem pouquinho, né? E cada um recebeu 1 denário. 1 denário, que é o que o proprietário tinha combinado com aqueles que ele combinou lá no começo do dia. 1 denário, ele pagou a mesma coisa. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, lá de manhãzinha no comecinho do dia, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Versículo 11. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Eles tiveram que suportar, né, o calor do meio-dia, inclusive, que eles estavam lá desde manhã. Mas ele lhes respondeu, um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha só que interessante. Essa palavra generoso, que a palavra olhos, aparece em outros momentos da Bíblia. A palavra generoso aparece em outros momentos da Bíblia. Olhos bons, né? Olhos de ser unido, de ser um só. Aparece aqui nesse versículo como generoso. Olhos bons são olhos generosos. No sentido material e financeiro, no sentido de dinheiro. Porque todo o capítulo, toda essa parte, né, do capítulo 6, desde o versículo 19 até o versículo 24, tá falando de dinheiro, tá falando de questões financeiras. Então, Deus ele começa falando que não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem acumulem tesouro no céu. Mas nós precisamos de dinheiro na terra. Nós precisamos de dinheiro para sobreviver, para viver aqui na terra. Né, para poder ter conforto, para poder viajar, para desfrutar desse mundo que Deus criou para nós, né? Só que ele fala: o dinheiro que vocês têm, que vocês sejam generosos. Olha só que incrível. Olha só que... Então, outro momento, então essa palavra olhos, que no grego é oftalmos, que é de onde vem a palavra oftalmologista, né, que é o médico que cuida dos olhos, aparece nessa parábola e também aparece em Efésios, que fala olhos iluminados, onde Efésios 1:18. Vamos ver lá em Efésios 1:18. Eu avisei que o devocional ia ficar longe, espero que vocês tenham reservado um tempo. É tempo para Deus, gente, não reclama não. Efésios 1:18. Efésios 1:18 vai falar assim, ó:
Oro também para que os olhos e o coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha só, riqueza. Riqueza o quê? Riqueza gloriosa, riqueza no céu. Então ele fala, olha, espero que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança. Então ter olhos bons, que são a candeia que ilumina, ter olhos bons é para que, como nós vimos em Mateus no capítulo 20, é para que nós possamos ser generosos com o nosso próximo. E olha que interessante, generoso não é ser justo. Ser generoso é ir além do que é justo. Porque seria justo que o dono da vinha pagasse menos para os que trabalharam menos. Seria o justo. E às vezes, né, o papai, por exemplo, que ele é empresário, ele pode ser justo. E ele vai fazer o que é justo, e ele vai pagar o que é devido. Mas Deus nos orienta a sermos generosos e não justos. Não apenas justos. Nós devemos sim ser justos. Mas no que fala aqui sobre a questão financeira, sobre riqueza, Deus fala, não sejam apegados à riqueza, a ponto de que vocês consigam ser generosos com as pessoas. E no versículo 18 do capítulo 1 de Efésios, essa palavra aí dos olhos vai remeter à esperança em Deus. Mais uma vez nós vemos que os ensinamentos de Jesus sempre apontam para duas coisas: nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. Porque ele vai dizer depois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Não é nem isso como eu me amo não, né? Porque Jesus, ele já mostrou depois que a régua tá lá em cima. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Cristo nos amou. Isso é ter bons olhos. E aí, então, o que são olhos maus? Os olhos maus, eles são usados em Mateus no capítulo 20, né? Dessa parábola aí do dono da vinha e dos trabalhadores. A palavra mal, poneros, olha só, mais uma folhinha de estudos, é a mesma palavra usada para se referir a Satanás, em outros capítulos. E olhos maus são em Provérbios 28, 22. Vamos lá. Olha, abri juntinho. Provérbios 28, 22. É para abrir a Bíblia também, viu? Fala, o invejoso é ávido por riqueza e não percebe a pobreza que o aguarda. Então, olha só, vocês viram que o dono da vinha, ele fala isso lá no capítulo 20. Ele fala, vocês estão com inveja porque eu fui generoso? Cadê? Aqui, ó. No versículo 15, ou você está com inveja porque eu sou generoso. E em Provérbios a gente vê que o invejoso é ávido por riqueza. O invejoso é aquele que deseja a riqueza. Então, enquanto os olhos bons são olhos generosos, que vão além do que é justo, mas fazem aquilo que é generoso pelo próximo, que não são apegados a riquezas, mas usam as suas riquezas para servir ao próximo. Olhos maus são olhos invejosos, que desejam mais riqueza para si, mesmo que isso signifique que isso vai fazer com que outros tenham menos riqueza. E então ele vai dizer que todo o seu corpo será trevas, né? Porque, mais uma vez, ali na questão da fonte. Mais uma vez ali a questão da fonte. Por quê? Se os seus olhos são generosos, significa que a fonte do seu coração, que jorra generosidade até os seus olhos, e seus olhos conseguem iluminar o próximo com generosidade. Mas, se o seu coração é invejoso, é ganancioso, deseja riquezas, então o seu olho ele é mau, porque a fonte do seu ser é mau. E é isso que você vai externalizar para as pessoas. Você não vai iluminar as pessoas. Seus olhos serão trevas. E se os seus olhos são trevas, isso quer dizer que todo o seu corpo é trevas. Então, Jesus, ele é bem drástico aqui, né? Ele é bem exagerado aqui quando ele diz, se o seu olho é luz, todo o seu corpo é luz. Se o seu olho é trevas, todo o seu corpo é trevas. Não tem como ser um ou outro. Não tem como não, Jesus,
eu ajunto riqueza nessa parte aqui da minha vida, mas nessa parte aqui eu sou generosa. Ah, nessa parte aqui eu não gosto de ser muito generosa. A minha casa, ô Jesus, eu dou oferta. Eu dou oferta, eu dou o dízimo, eu ajudo missionários lá não sei aonde, eu faço tudo, mas eu não gosto de receber pessoas na minha casa porque, sabe, as minhas coisas foram tão caras. Eu paguei tão caro nas minhas coisas, as pessoas vão quebrar, as pessoas vão sujar. Não existe meio termo. Ou seus olhos são luz e você é todo luz, ou seus olhos são trevas e você é todo trevas. Ou você é generoso, ou é invejoso e avarento e fica acumulando riquezas. Os olhos, eles mostram aonde o nosso corpo deve ir. O papai falou, né, sobre todo o corpo estar conectado. Então, além dos olhos, né, ser coisas que a gente recebe, o olho também ele nos mostra para onde nós vamos caminhar. Ele mostra onde nós vamos pisar, por qual caminho nós vamos percorrer. E é muito interessante que tem um versículo que fala: se a luz que está dentro de vocês são trevas, se a luz é trevas, então fala aqui de uma falsa luz. Pessoas que acham que são luz. Pessoas que acham que são generosas. Pessoas que acham que estão fazendo bem. Mas no seu coração, na sua fonte, nós vemos que está contaminado. Porque se a sua fonte está contaminada, todo o rio vai ser contaminado. Todo o seu corpo vai ser contaminado. Então, não adianta a gente achar que nós somos luz em determinado ponto. Que nós somos generosos em determinado ponto. Se em outro, nós somos avarentos e gananciosos. Isso quer dizer que não somos luz. Nenhuma. Porque Jesus fala, se a luz que está dentro de você é trevas, que tremenda trevas são. E ele ainda é enfático. Tremenda. Não é pouca treva não, é grande. Você acha que tem luz, mas a treva que está dentro de você é grande. Então, tem outras partes do estudo aqui, que são partes mais voltadas para escrito. Se vocês quiserem, depois eu posso tirar foto, mostrar para vocês. E aí, vemos então o versículo final, que é o versículo 24, que vai trazer ainda mais essa divisão. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro também pode ser traduzido como mamon, né? Que é como se fosse o Deus do dinheiro. E aí, né? E aí eu trouxe aqui ainda um outro estudo que ele vai mais além. Ele vai lá para Lucas, no capítulo 16. Mas eu acho que a gente pode parar por aqui. Já deu mais de 20 minutos de estudo. E aí, olha, é um bom devocional, sabe? Quando você quer, vou separar 30 minutos aqui de devocional hoje. Assiste esse vídeo e depois você faz uma oração. Acho que é um tamanho de vídeo bacana para um devocional mais longuinho, né? Então, mas fica aqui, né? Caso vocês queiram dar uma olhada, contribuir, né? Se vocês quiserem trazer esse estudo também no próximo devocional, outra vez eu trago. Mas então, que nós possamos ter bons olhos, fazer o bem, ser generosos, ter esperança em um tesouro que é eterno e não físico, que a gente não venha ser ganancioso em nenhuma área da nossa vida, mas sempre generosos, pensando no próximo, usando o nosso dinheiro para servir o próximo e abençoar a obra de Deus. Eu amo vocês, família.